Olá pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje como que a gente usa a base de dados da Scopus para fazer buscas de artigos científicos, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar no próprio Google a Scopus, vou clicar aqui no link para acessar o site e vocês vão ser redirecionados a essa homepage. Aqui a minha recomendação é que vocês já façam o login aqui com criar a conta e criem uma conta com o e-mail institucional de vocês, né? Normalmente o e-mail.edu.br ali no final do seu e-mail, né? Eu vou clicar aqui em Sign In para logar na minha própria conta. Já tem aqui meu e-mail e minha senha. Eu vou dar um permanecer logado, né? Para manter ele logado. Vou clicar aqui na aba de login e ele vai me redirecionar para essa homepage aqui, que aqui é onde eu vou fazer a minha busca de artigos. Aqui vocês têm algumas opções. Então, a primeira delas, aqui em cima, você pode selecionar que tipo de busca você quer fazer. Se por documento, por autores, por pesquisadores, pesquisas descobertas, né? Ou por organizações. Como a gente quer procurar artigos científicos, a gente vai deixar aqui a opção de documentos marcados. Em seguida, aqui embaixo, vocês podem construir o que a gente chama de string de busca. Então, aqui nessa caixa, eu consigo selecionar no que eu vou buscar. Então, o padrão que vem aqui é no título do artigo, resumo e palavras-chave. Então, o que eu digitar aqui como texto de busca vai ser buscado nessas áreas. Mas eu poderia selecionar outras aqui, como só no resumo, só no título do periódico, né? No título da fonte, no título do artigo, por afiliação, por financiamento, enfim. Tem várias opções aqui para a gente selecionar. Por padrão, no começo das pesquisas, eu gosto de deixar aqui em título de artigo, resumo e palavras-chave mesmo. Aqui embaixo a gente pode escolher um período, então eu poderia escolher aqui um período, por exemplo, publicado aqui ele vai de 1960 até o presente, eu poderia selecionar, por exemplo, nos últimos 10 anos, então pegar aqui de 2015 até o presente, que é mais ou menos onde a gente seleciona aí as pesquisas, né, dos últimos 10 anos para ter as pesquisas mais recentes. Aqui embaixo eu posso escolher quando que ele foi adicionado na Scopus, nos últimos 7 dias, nos últimos 14, nos últimos 30. Eu vou deixar aqui no padrão nos últimos períodos, tá? Se eu não quiser selecionar esse período, eu posso clicar aqui nesse botão e remover esse período para poder fazer a busca. Por enquanto eu vou deixar assim, porque depois eu vou mostrar que dá para você colocar filtros específicos para selecionar algumas outras coisas. Aqui dentro é onde a gente vai colocar os nossos termos de busca, onde a gente faz as nossas buscas. Se vocês quiserem conferir algumas dicas de como fazer essa busca, vocês podem clicar aqui nesse link, que vai abrir uma página aqui com dicas de como fazer esses tipos de busca, por documento, por autores, por afim e outros elementos aqui que vocês conseguem utilizar, né? Essa string de busca, a gente vai utilizar os termos que a gente quer procurar. Então, por exemplo, aí eu vou utilizar o termo robô de serviço. Então, service robot, por exemplo, é um termo que eu quero pesquisar. Só que o que acontece? Se eu deixar esse texto desta forma, como robôs de serviços, ele vai me procurar nessas três áreas, no título, no resumo e nas palavras-chave, essas duas palavras que estejam presentes no artigo. Então, service e robot, mesmo que essas duas palavras não estejam juntas, ou seja, pode ser que em algum trecho do meu texto, do meu resumo, tenha a palavra service, e em algum outro trecho desse resumo tenha a palavra robot. Ele vai me retornar esse artigo da base de dados. Se eu quiser procurar exatamente este termo, robô de serviço, eu tenho que encapsular isso aqui em aspas. Então, aqui, service robot, por exemplo. E aí, aqui sim, eu vou procurar exatamente este termo na base de dados. Então, lá no meu título, resumo ou palavras-chave, eu tenho que ter este termo composto por essas duas palavras. Aqui eu poderia adicionar outras palavras. Então, eu posso falar que tenha robô de serviço, and, não precisa ser em letra maiúscula, pode ser em letra minúscula, e que tenha computer vision. Então, que tenha computação visual, né? Então, eu poderia usar esses dois termos. Eu posso construir isso numa única string, aqui num único texto, ou eu posso clicar nessa opção, adicionar campo de busca e construir dessa forma. Então, aqui eu vou procurar no título, resumo e abstract essa primeira palavra-chave e, usando aqui o operador AND, resumo, título, resumo e palavras-chave, eu vou procurar, por exemplo, visão computacional. E aí eu vou procurar todos os documentos que tenham tanto este termo quanto este termo.
E aí aqui eu poderia selecionar quais operadores lógicos eu posso utilizar. Eu posso utilizar tanto o AND para ter os dois termos ao mesmo tempo. Eu poderia usar o OR para ter ou este termo ou este termo. E eu poderia usar o AND NOT para excluir um determinado tempo. Então se eu falar, por exemplo, esse cara AND NOT Computer Vision, eu vou procurar tudo que tenha robô de serviço e não tenha visão computacional no resumo, no título e nas palavras-chave, tá? Então aqui, para começo, eu vou procurar aqui pelo AND. Eu quero que tenha as duas coisas, robô de serviço e visão computacional. Vou dar um search aqui e ele vai me buscar na base de dados todos os artigos que tem essas duas palavras aqui em conjunto. E aqui ele me retornou 356 documentos, tá? Estão todos os documentos aqui. Aqui no meio vai me dar a lista de documentos, que eu posso mostrar aqui um resumo do documento, né? O que é o resumo. Aqui ele já destaca, ó, robô de serviço estava aqui no começo e visão computacional estava aqui no fim. Então eu poderia procurar com esses dois termos. Um outro detalhe aqui é que eu posso usar regex aqui dentro. Então, por exemplo, vocês estão vendo que ele retornou aqui Service Robots, com um S no final. Se eu quisesse retornar qualquer coisa, que ele já até preencheu, na verdade, ó. Esse tá com S e aqui não tá. Então, ele meio que já usou um regex para retornar textos, palavras similares, né, na verdade. Então, aqui vai ter o resumo. Eu consigo verificar o resumo deles. Se eu quiser ir para onde esse artigo está publicado, eu posso clicar aqui em View at Publisher. E ele vai me abrir um novo link com aonde esse site está hospedado. Nesse caso aqui é dessa revista Actuators. Eu poderia vir aqui em clicar em Download, fazer o download desse arquivo, conferir aqui o documento, já que esse cara, pelo visto, é de Open Access, então tem aqui todo o documento de explicação desse artigo, né? Eu não vou fazer isso por enquanto. Então aqui eu consigo verificar todas as informações. Título, autor, a fonte, o ano de publicações e o número de citações. Aqui em cima, eu consigo clicar em alguns botões. Por exemplo, esse aqui, Show All Abstracts, mostrar todos os resumos. Se eu clicar, ele vai abrir todos os resumos de todos os artigos que tem aqui. Eu conseguiria avaliar aqui se a minha busca está mais ou menos adequada ou não no conteúdo que eu estou tentando buscar. Vou deixar aqui em Hide All Abstracts para esconder todos eles. E aqui a gente tem a forma de ordenação. Então, ele está selecionado por padrão, por data, do mais recente para o mais antigo. Então aqui é o artigo mais recente que ele encontrou e para baixo vai tendo os artigos mais antigos. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é clicar nessa opção e selecionar aqui, por exemplo, dos mais citados. Então, Cited by Highest. Ele vai ordenar dos mais citados para os menos citados. Então aqui, por exemplo, eu tenho um artigo aqui, Analysis and Observations from the First Amazon Picking Challenge, da A3E Transactions on Automation Science and Engineering, 2018, tem 306 citações. Se eu clicar aqui no Show Abstract, vocês vão ver que aqui não tem a palavra-chave que eu busquei, mas provavelmente está ou no título ou nas palavras-chave. Então, nas palavras-chave, provavelmente tem as duas ali que estariam aparecendo. Então, aqui eu consigo ordenar por tipo de documento, né? Por quantidade de citações, por data, por relevância, e ele usa um algoritmo específico dele para definir o que é relevância, por autores de A a Z ou por fonte de A a Z, se eu quiser filtrar por revista, tá? Então, normalmente, que eu dou uma olhada aqui primeiro com base nessas duas palavras-chave, né, nessa string de busca como um todo que eu construí, o que ele me está retornando. E eu consigo ter uma ideia se a minha busca está adequada ou não. Eu poderia vir aqui e refinar essa busca, incluindo ou removendo termos que eu acho relevante, né? Tendo uma ideia aqui mais ou menos do que é que eu quero buscar, eu posso também aqui do lado colocar mais filtros, como por exemplo esse primeiro aqui de anos. Então eu poderia mudar aqui esse filtro para pegar, por exemplo, artigos de 2015 até 2024, até o mais recente. Poderia até colocar aqui até 2025 para ser o mais recente. Para ver se só vai até 2024, que é o que ele retornou aqui na busca. O mais recente deve ser de 2024, né? Aqui eu poderia filtrar também por tipo de área, então eu posso falar, eu quero artigos só na área de ciência da computação, por exemplo. Poderia filtrar aqui. O tipo de documento, se eu quero artigos de conferência, se eu quero artigos de revista, se eu quero reviews de conferência ou reviews em si, livros, enfim, posso filtrar o tipo de documento que eu vou selecionar. Eu gosto no começo da pesquisa, né, no começo para eu entender um pouco mais sobre a área que eu estou trabalhando, eu gosto de escolher essa opção aqui de review, que são artigos de revista e são artigos de revisão. Então são artigos que vão revisar a literatura sobre um determinado tema. Então vou selecionar essa opção aqui também. Aqui eu posso escolher o estágio de publicação, se ele é final ou se ele ainda está
para ser finalizado. A fonte, então eu posso escolher de que revista eu quero selecionar, por exemplo, aqui da E3EX, eu poderia pegar só os artigos dessa revista. Aqui as palavras-chave, então todos eles, ó, visão computacional e robôs de serviço. Poderia selecionar outras opções, afiliação, financiador, países, tipo de fonte, o tipo de idioma, então posso selecionar, por exemplo, artigos só em inglês. Feito todos esses filtros, eu posso clicar aqui em limitar. Cliquei em limitar, ele vai me filtrar com todos esses caras que eu coloquei e vai me dar, então, 3 artigos que são de revisão. Então, esses 3 artigos são artigos de revisão. Normalmente, artigos de revisão são bem completos sobre aquela determinada área e eu teria que verificar o que é cada um desses artigos. Então, por exemplo, o primeiro aqui, Deep Learning for Visual Slam, The State of the Art and Future Trends. Então, aqui ele está falando alguma coisa sobre aprendizado profundo para o Visual Slam. Confesso que eu não sei o que é um Slam, mas está logo aqui no começo, né? Visual Simultaneous Localization and Mapping. Pelo visto é isso que é o Slam aqui, né? Seria o Simultaneous Localization Map, provavelmente. Então, ele tem aqui uma revisão sobre esse cara. Essa revisão é de 2023. Eu tenho aqui uma detecção de face, reconhecimento, perspectivas e obstáculos da robótica. Então, eu poderia ver aqui quais são as perspectivas e obstáculos da robótica, um artigo de 2022. Tem aqui, ó, The Prensky Interview, Dr. Paolo Pirgeman, CTO of iRobot Corporation. Então, aparentemente, isso aqui é uma revisão, um review de entrevista. Talvez isso aqui esteja um pouquinho deslocado do que é a área. Mas a ideia é que eu procuraria aqui para tentar ter alguma ideia da área que eu estou tentando trabalhar. Claro que eu coloquei aqui, obrigatoriamente, robô de serviço e visão computacional. Eu poderia refinar essa busca aqui para me dar mais resultados. Poderia abrir mais o leque de busca, colocando aqui, por exemplo, um OR. Então, se eu colocar aqui um OR e mandar fazer a busca novamente da mesma forma, ele achou agora 1.721 documentos. Só que os filtros aqui, ele sumiu. Então, aqui eu tinha filtrado de 2015 para frente, por exemplo. 2015, vou limitar a ciência da computação, vou me limitar a revisão, vou limitar ao título em inglês. Vou deixar esse cara e aqui, clicando nessa setinha, ele vai dar esse filtro, 1.369 documentos. E aí aqui, como eu já deixei selecionado do mais citado para o menos citado, ele está colocando aqui o primeiro deles de 2019, Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decision and Use Interpretable Models Instead. Então ele está aí fazendo uma revisão sobre esse tipo de publicação. Eu poderia citar, como esse aqui eu estou vendo que é no Archivix, talvez ele não seja um artigo já publicado. Então vou dar aqui no Publication Stage e vou selecionar final, como se ele já tivesse publicado. Vamos ver se aquele lá se mantém. Se mantém. Então eu teria aqui alguns artigos que eu poderia publicar. Poderia avaliar. Como eu deixei aqui como ou visão computacional, ele vai pegar provavelmente artigos de visão computacional como um todo. Então aqui, ó, por exemplo, ó, Deep Learning for Computer Vision, a Brief Review. Tem uma revisão genérica aqui, provavelmente, da área inteira de visão computacional. Então, por exemplo, se eu estiver escrevendo um capítulo sobre visão computacional no meu trabalho, é interessante que eu veja aqui na parte de revisão como que é essa área, qual que é a parte mais relevante dessa área aí. Qual que é a pesquisa, as pesquisas mais relevantes que estão acontecendo, o que está acontecendo nessa área. Para isso, eu utilizaria esses artigos de revisão. Depois, eu poderia dar uma olhada aqui nos artigos que tenham os dois, robô de serviço e visão computacional, por exemplo, e que não sejam artigos de revisão. Então, eu poderia tirar aqui os artigos de revisão aqui. Vou aplicar para ele mudar liberar aqui, na verdade, o filtro para mim. E a segunda coisa que eu gostaria de fazer é colocar em artigos normais. Então, sem ser artigo de revisão, artigos de revista, que normalmente são artigos mais elaborados do que os artigos de congresso. Apesar de congresso, em geral, são artigos mais recentes. O de artigos normais aqui normalmente são de 6 meses a 8 meses atrás que esses artigos são submetidos. O processo de revisão por pares normalmente demora bastante na maioria das revistas. Então, são artigos aí com um certo delay. Apesar deles serem publicados aí 2025, 2024, por exemplo, eles têm aí uns 6 meses de atraso. Eu gosto de vir em artigos aqui porque são artigos mais detalhados, mais específicos aí, mais bem descritos, digamos assim, do que os artigos de congresso. Clicaria aqui em Limit to, mantenho a minha fonte aqui de citações do mais antigo para o mais novo e eu poderia dar uma olhada aqui vendo se tem alguma coisa que me interessa. Normalmente, o filtro que eu faço para saber se me interessa, eu vou pelo título. Passando do título, se eu achar interessante, eu leio aqui o abstract e vejo se esse cara eu acho interessante.
Eu posso também exportar todos esses 49 documentos que eu achei aqui para avaliar pelo Excel. Então, é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, eu vou clicar aqui nessa opção, selecionar todos os artigos, né, para ele selecionar tudo que está nessa lista de 49 documentos, e vou clicar aqui na opção de exportar. E aqui ele vai escolher em que tipo de coisa que eu quero exportar. CSV para eu exportar num documento separado por vírgulas, né, e aí eu consigo analisar no Excel. RIS a gente consegue exportar para alguns gestores de bibliografia, como por exemplo o Zotero e o Mendeley. BibTeX a gente usa para fazer citação, referência usando o LaTeX lá. Plain Text se eu quiser como um texto direto, ou aqui para algum referenciador de bibliografia direto. Então posso exportar direto para o Mendeley, ou para o Zotero, para EndNote, para RefWorks, para qualquer um desses, né? O que eu vou fazer aqui, eu vou exportar para o Excel. Então para o Excel eu vou escolher aqui a opção CSV. Aqui vai abrir as abas que eu quero que sejam exportadas. Normalmente eu marco aqui informações de citação, que vai me retornar o autor, o título do documento, o ano e outras informações. E aqui também eu gosto de marcar essa opção resumo e palavras-chave, que ele vai me retornar um resumo, as palavras-chave dos autores e as indexadas, que normalmente são palavras-chave que a revista coloca, além das que foram indicadas pelos autores. E vou deixar essa opção. Nessa opção de exportar para CSV, o Scopus consegue exportar no máximo 2.000 documentos, tá? Ele não consegue exportar mais do que isso. Então, como a gente tem 49 aqui, tá bem tranquilo. Eu vou exportar os 49. Vou clicar aqui nessa opção de exportar. Ele vai dar um tempinho aqui do lado indicando que está exportando e aqui vai aparecer o meu documento. Vou clicar para salvar e vou salvar aqui na minha pasta de downloads. Vou deixar esse cara salvinho aqui. Feito isso, vou abrir o meu Excel. Vou abrir ele aqui. Abrir uma planilha para a gente poder trabalhar. Vou vir aqui na parte de dados, selecionar aqui, ó, obter dados. Vou escolher de arquivo e eu quero de arquivo de texto ou CSV. Como eu exportei para um CSV, eu vou carregar esses dados como CSV. Vou clicar aqui, ele vai perguntar aonde que está esse arquivo que eu quero exportar. Vou selecionar lá na minha pasta de downloads, clicar aqui no arquivo Scopus, mandar ele importar. Ele vai abrir aqui uma página de carregamento de dados do Excel, que eu posso conferir se a tabela foi montada direito. Então aqui eu vou conferir que tem autores, tem o nome completo dos autores, com identificação desses autores, né? Tem aqui só a identificação dos autores, título, ano, nome da fonte, volume, o issue, né? Qual é o volume de publicação também, número do artigo, início da página, enfim, várias informações. Tem o DOI, que é o indicativo eletrônico do documento, então também é um ID único para cada documento. Tem o link para Scopus, onde que está. Tem o resumo, as palavras-chave e as palavras-chave indexadas. Aqui também coloco o tipo de artigo, o estágio de publicação, se é Open Access ou não, qual que é a fonte, então eu importei tudo da Scopus e aqui o ID desse cara na base da Scopus. Como está tudo certo aqui na formatação, vou clicar aqui em carregar para ele carregar esse banco de dados aqui para o meu Excel. Então aqui carregado, posso fechar essa abinha aqui. Aqui carregado esse cara, o que normalmente eu faço para facilitar a minha vida aí? Eu vou clicar aqui, diminuir essa parte de autores um pouco. E algumas categorias aqui eu vou esconder. Então, esse Author Full Names e ID eu vou esconder. Vou clicar aqui em ocultar. Poderia até deletar, mas como eu gosto de exportar e depois adicionar informação aqui, eu só oculto. O título eu vou manter, o ano também. A fonte, eu normalmente não me importo muito com a fonte. Eu me importo mais com a qualidade do artigo do que a fonte em si. Mas se você quiser filtrar por alguma fonte aqui, você poderia. Clica aqui no botãozinho, escolhe quais as fontes você vai considerar. Eu normalmente escondo todas essas opções. Então, aqui oculto. A quantidade de citações, às vezes eu deixo só para saber qual que é o mais citado para o menos citado, para depois eu poder filtrar. O DOI e o link, por enquanto, eu não vou utilizar, então também oculto esse cara aqui. Título eu vou diminuir um pouquinho. O abstract é o que eu normalmente deixo maior. Aqui eu vou diminuir um pouco mais o título. O abstract fica um pouquinho maior. E daqui para o final, normalmente, eu oculto todas as outras páginas, porque aqui não tem nenhuma informação que para mim seja muito interessante. Vou clicar aqui em ocultar todos. Aí eu seleciono esses três caras aqui, vou lá na página inicial e clico em quebrar texto automaticamente. E aí, como eu gosto de deixar organizadinho, eu deixo aqui para centralizar e venho na opção, se eu não me engano é... Cadê a opção? Aqui, essa opção aqui, que é para deixar ele centralizado. E aí aqui, eu normalmente arrasto mais ou menos para o fim da minha tela. Opa, estava tudo selecionado, não vi. Eu arrasto normalmente mais ou menos para o fim da minha tela. E aqui eu vou colocando filtros. O primeiro deles é filtro título. Então eu coloco o F título.
título. O segundo, o filtro de resumo. E aqui eu colocaria o filtro de leitura. O que eu vou ler, o que eu não vejo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui pelos títulos e ir marcando aqui com verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1, que vocês preferirem, quais são os artigos que eu vou ler. Para fazer isso, eu costumo clicar nessa opção de mais citados e dou classificar do maior para o menor. Então vou sempre dos mais relevantes para os menos relevantes, para eu ter uma ideia aí, relevante número de citação, né? Não necessariamente que o trabalho seja mais relevante para a pesquisa que eu quero conduzir. Nesse cara aqui, eu iria avaliando aqui o título, indicando se ele faz ou não sentido dentro da minha pesquisa. Então, esse primeiro aqui, ó, combinação efetiva de DenseNet e BioSTM para mapeamento de palavras-chave. Se eu não for trabalhar com palavras-chave, esse cara aqui seria um não. Eu não usaria esse artigo aqui, porque ele não é relevante. Aqui é a mesma coisa, eu vou deixar aqui só para centralizar o texto. E eu iria para o bolso. Ó, Cognition Enable Robot Manipulation in Human Environments. Requirements, Recent Work and Open Problems. Se eu estou trabalhando com interação humano-robô e manipulação de robôs em ambientes com humanos, eu poderia colocar aqui, por exemplo, sim, eu quero trabalhar com esse cara. E aí eu vou fazendo isso para todos esses caras com o título. Feito isso, eu viria aqui para a parte de resumo. Então, olha o resumo dos trabalhos que eu marquei. Aqui eu aplicaria o filtro, né? Todos os trabalhos que eu marquei com sim, avalio o resumo e indico se eu vou ou não pegar esse trabalho com um resumo. Então, por exemplo, aqui eu falaria sim, eu vou pegar esse trabalho para utilizar. Se eu quisesse ler, depois que eu li esse trabalho, eu marcaria aqui sim, li esse trabalho. Se não, por enquanto eu dou não li esse trabalho. Para ler esse trabalho, o que eu faço? Venho aqui, desoculto essas tabelas que estão aqui e eu poderia ir lá onde é que está o meu link. Meu link acho que não estava aqui, meu link está na parte para cá. Acho que é aqui, né? Que ele esconde o link. Isso. Eu poderia clicar aqui para ir para esse link. Então, posso copiar esse cara aqui. Se eu quisesse ler esse trabalho, venho aqui, dou um Ctrl V e ele vai lá na busca mostrar onde está esse trabalho. Então, aqui no Scopus ele está aqui. Se eu quiser ver aonde esse trabalho está hospedado, eu clico aqui em Full Text Option, View at Publisher. E ele vai me redirecionar aqui para essa lista de trabalho, tá? E aqui eu poderia pegar o trabalho. Como eu não estou vinculado a VPN, nem o sistema de autenticação da minha instituição, eu não consigo fazer isso. Se eu quisesse, clicaria aqui no PDF, ele abriria ali para eu poder baixar o PDF, caso eu esteja vinculado à VPN da instituição, ou esteja fazendo busca direto da instituição, que tenha acesso, claro, a essa revista aqui. No caso, a revista I3E Robotics and Automation, alguma coisa aqui, que eu não estou conseguindo achar exatamente o nome completo da revista. Aqui, ó. I3E Robotics and Automation Magazine. Se a minha instituição assina essa revista, eu conseguiria baixar esse cara, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, para fazer no Excel, normalmente eu só faço depois que eu já tiver bem refinado qual é a busca que eu vou utilizar aqui na Scopus, qual é o texto de busca que eu vou utilizar aqui para acessar essa informação, para pegar os artigos que eu vou utilizar. Por quê? Porque eu também consigo, daqui dessa página, eu conseguiria fazer download dos artigos diretos, se eu tivesse no Google Chrome. Como eu estou no Edge, eu não consigo fazer isso, mas eu conseguiria fazer. Tem outros mecanismos que a gente consegue utilizar para fazer download direto dos artigos, né? No Google Chrome você tem um plugin lá que funciona muito bem, que você consegue clicar aqui em um download e ele já tenta fazer download dos artigos. O que for Open Access você consegue baixar tranquilo. O que for pago, né, artigo por subscrição, que a gente chama, você precisa ter vínculo com a instituição para poder achar a informação, tá? Então, normalmente o que eu faço no começo da pesquisa, quando eu quero entender um tema, entender uma determinada área que não é do meu conhecimento, eu faço essa busca aqui com as palavras-chave que eu acho relevante, primeiro pela revisão, aí eu dou uma olhada na revisão, quais são as palavras-chave que aparecem lá, quais são os termos que eu acho relevante que aparecem lá, volto aqui para a minha string de busca para refinar, para adicionar ou remover termos que eu acho interessante, faço uma nova busca e aí eu vou pelos artigos da revista. Se eu quiser alguma coisa mais recente, mais nova, eu procuro por artigos de congresso, né? Artigos de conferência. Mas normalmente é esse o filtro que eu faço, tá bom? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só como é que trabalha na base de dados da Scopus. Se eu quiser depois usar esses documentos como citação e eu quiser tirar já aqui da Scopus para dar uma avaliada, ao invés de jogar no Excel, eu também posso jogar em alguns gerenciadores de referência. O que eu utilizo chama Zotero. Então eu vou abrir aqui o Zotero para vocês darem uma olhada. Ele faz já a gestão de referências aí de algumas
informações. Então, por exemplo, eu tenho um artigo aqui que é o meu publicado, mas vou pegar aqui um outro, por exemplo, aqui no meu backlog. Vou pegar, por exemplo, esse artigo. Tem aqui o título do artigo, o autor, o ano e quando que eu adicionei esse documento. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele já me abre num leitor de PDF. Então aqui já vai abrir no meu leitor de PDF normal, porque eu já baixei esse artigo para o meu computador. Eu poderia ler, fazer marcações, fazer anotações exatamente como eu trabalho como um PDF normal. Além disso, aqui na direita, vocês vão ver que tem vários metadados desse artigo. Então ele já pega para mim o título de artigo, o autor, quais são cada um dos autores, a publicação, quem foi que deu o publish disso, o resumo, já mostra aqui também o PDF que está adicionado, se tem nota, se tem tag, já me dá um monte de informação. Para exportar da Scopus para o Zotero direto, eu vou vir aqui no Scopus, vou clicar aqui na opção de exportar, só que ao invés de selecionar CSV, eu vou selecionar aqui Zotero. Então eu clico aqui no Zotero, vou selecionar para ele exportar também o Abstract Keywords, por via das dúvidas. Clico aqui em exportar, ele vai baixar aqueles 49 documentos. Clico aqui em salvar, salvo no meu Downloads, por exemplo. E aí eu vou abrir lá o meu Zotero. Aqui eu vou clicar em arquivo, e aqui em importar, escolher de arquivo, Bibtex, RIS, Zotero, RDF, etc. Selecionar esse cara. Ele vai pedir qual é o arquivo que eu quero esse aqui. Vou clicar para ele copiar. Ele vai pedir aonde que eu quero, vou copiar files para um arquivo de Zotero. Eu poderia linkar os arquivos para a localização original, vou deixar essa primeira opção aqui. E ele vai importar esses caras. Importando, estão todos aqui na minha gestão de referências. Então aqui eu já poderia dar uma olhada nesses artigos. Aqui não vai ter o PDF. Quando eu clicar, ele vai para o link lá no Zotero, lá no Scopus. Então poderia vir por aqui. Só que eu tendo no Zotero, eu consigo clicar aqui para selecionar todos, com Ctrl A para selecionar todo mundo. Clicar com o botão direito e clicar nessa opção encontrar texto completo. Se eu clicar, ele vai abrir uma aba aqui que vai tentar buscar da internet todos esses artigos. Isso aqui também funciona muito bem se você tiver com a VPN da sua instituição ligada. Então, se você tiver com a VPN, ele já detecta que você tem acesso da instituição e já baixa artigos que são por subscrição, né, que deveriam ser pagos, mas que a sua instituição já assina. Então, ele já puxaria esses documentos. Aqui, para mim, por exemplo, ele achou um desses documentos aqui, o segundo documento, Automatic Label Welding Robot System for Bundle Rebars. Ele já achou esse cara, achou um outro aqui. Então, ele vai procurando, ele vai demorar, claro, porque ele está buscando, vasculhando a internet aí, via APIs de diversos sites, aonde que estão esses documentos, tá? Eu não vou deixar isso aqui rodar até o final, então vou cancelar aqui, vou fechar. Mas vocês vão ver que agora, para aquele artigo, ele tem quando que eu exportei e tem o PDF aqui. Se eu clicar 2 vezes, no meu caso, ele já abre aqui o PDF para eu ler no meu leitor de PDF padrão aqui, tá? Se você tiver no Zotero por padrão, ele vai abrir o leitor de PDF do Zotero, tá? Então, também conseguiria ler esse trabalho aqui. Fazer todas as anotações, todas as marcações, tudo que eu quiser. Eu poderia dar uma olhada rápida nesse trabalho para ver se tem alguma palavra-chave que eu acho interessante, para eu entender sobre o que é o artigo. Aí depende do que é o meu tema de pesquisa para saber se eu vou utilizar ou não esse artigo aqui. O Zotero é legal porque eu consigo marcar esse cara. Então eu conseguiria, por exemplo, indicar aqui marcações com tags específicas que eu criei. Cada uma dessas tags é minha, indicando se eu já li, se eu não li.